Muitos dos filmes e dos livros que a gente vai encontrar com toda certeza vão abordar o período pandêmico como pano de fundo ou até mesmo como sua estrutura geral para mostrar uma história de suspense, de terror ou até mesmo para mostrar uma história de drama. Esse filme que eu vou trazer para vocês hoje ele é nacional e utiliza a pandemia do Covid-19 logo no seu ápice como pano de fundo e como cenário de uma história que fala sobre drama, que fala sobre luto familiar e fala principalmente sobre um terror meio sombrio. Vou falar pra vocês se eu gostei ou não dessa obra, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de um bom filme nacional. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e hoje a crítica minha será sobre o filme Inverno, filme esse de 2022 e que é nacional. Aqui a gente vai conhecer o casal Beatriz e Rodrigo, que claramente estão passando por um problema na relação dos dois, em que provavelmente eles não vão continuar juntos, ou pelo menos se continuarem vão ter que ter uma boa conversa. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com esse casal, por que eles têm esses problemas, porque esse é um dos grandes mistérios do filme. Eis que no ápice da pandemia, eles ficam isolados dentro de casa, como diversos de nós, e casa essa inclusive que estava para reforma e tudo ficou parado. E conforme eles passam por esse período turbulento, com um monte de traumas, também com toda essa situação externa, eles decidem convidar uma terceira pessoa para ficar um tempo com eles, que é uma amiga da faculdade da Beatriz chamada Ana. Essa moça também está em isolamento, possivelmente está segura, então ela decide ficar lá na casa deles para que pelo menos ela não fique sozinha. Só conforme chega esse terceiro elemento, essa terceira pessoa, a relação dos dois começa a ficar cada vez mais conflituosa e alguns segredos que eles estavam guardando começam a ser revelados pouco a pouco, mostrando que talvez tenha algo muito mais sombrio do que a gente imaginava nessa trama e nessa casa. Vou começar falando sobre os acertos desse filme. Ele é muito curto, ele tem apenas 1h10, então não vai ficar enrolado, não vai perder muito teu tempo. É um filme que nesse sentido é até interessante. Outra coisa boa são as atuações. Aqui a gente tem 3 pessoas nesse elenco, um elenco curtíssimo, até devido à pandemia. Acredito que eles tenham gravado durante esse período e todos eles são muito bons. A gente tem a Beatriz, interpretada pela Tayla Ayala, que tem diversos outros trabalhos, tem uma ótima atuação. O Renato Góes, que também é conhecido, interpreta o Rodrigo, que é o esposo, o namorado dela nesse momento. E a Ana, que é a nossa terceira personagem que chega lá no meio da história, é a Bárbara Reis, também interpreta muito bem. Vou falar agora sobre a questão do filme em si. Aqui a gente tem um filme que tinha um certo potencial, tinha uma história que me deixou curioso, só que parece pra mim, pelo menos, que ele não soube pra onde ir. Ele ficou meio perdido. Tem também a questão do sobrenatural da história, que é em momentos em que a Beatriz tem algumas alucinações, tem algumas memórias do seu passado e também alguns sons que ela acaba ouvindo, que também não é bem desenvolvido. E tem o personagem do Rodrigo, que pra mim é um dos personagens mais mal aproveitados nessa história, porque ele tem grande importância, mas a sua grande importância é revelada só no terceiro ato da história. No primeiro e no segundo ele fica muito apagado, inclusive pelo fato dele ser apagado, o final do filme não faz nenhum sentido. Eu fiquei voltando na minha memória e fiquei pensando, se o final é esse, como que essas outras coisas ocorreram? Então não fica com muito sentido. Quem me conhece sabe que eu adoro filme nacional, só que dessa vez eu não vou falar que ele foi bom, que ele não foi. Eu acho que ele se perdeu bastante e acabou perdendo um grande potencial, porque o filme tinha, o roteiro poderia ser muito melhor. E finalizo o meu vídeo, como sempre, agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. E caso vocês tenham visto esse filme, gostado ou não, escrevam aí embaixo. E caso vocês tenham algum outro filme para eu indicar, também escrevam, que eu sempre levo em consideração os comentários e as observações de vocês.